Olá, pessoal. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo da turma. A ideia na verdade, essa gravação, essa aula, é só uma continuação da segunda parte de princípios de estatística, uma complementação, vamos dizer assim, tá? Eu queria mostrar para vocês como que a gente pode usar a ferramenta, né, do Excel para nos ajudar nesses cálculos, né, de tanto da parte de volumetria, que é aquilo que a gente já faz normalmente, mas aqui pelo Excel, né, a gente consegue fazer isso de uma forma mais rápida e segura, né, no sentido de evitar erros, né, em etapas do cálculo, então a gente consegue ter um pouco melhor de controle sobre isso e aproveitar, né, o mesmo sistema para poder fazer os cálculos, né, de média, desvio médio, o desvio médio ao quadrado e o desvio padrão. Eu vou mostrar para vocês, né, os cálculos tanto de volumetria, o mais simples, né, que é o cálculo da molaridade. Vou mostrar para vocês como que a gente calcula a média, o desvio médio e o desvio médio ao quadrado e o desvio padrão. E também vou mostrar um atalho, ou seja, uma forma de você calcular o desvio padrão direto, ou seja, sem a necessidade desses cálculos de desvio médio e desvio médio ao quadrado. Vocês vão ver que tem duas formas. Ou a gente faz o cálculo passo a passo, né, através desses dados, ou a gente faz o cálculo direto do desvio padrão. É óbvio que é importante vocês entenderem, mas que a ideia final é que vocês já calculem o desvio padrão direto, né, dos dados analíticos, sem a necessidade de passar por essas etapas. Mas eu sempre gosto de mostrar as duas partes para que vocês entendam, né, da onde que veio aquele valor. Tudo bem? Bom, a primeira coisa, gente, que vocês vão precisar é, obviamente, abrir uma planilha do Excel, tá? Aqui eu peguei como modelo uma aula que eu dei no semestre passado de informática aplicada à química, né, onde eu trabalhei com eles isso, a questão do uso de planilhas. Então, esses dados, né, que tem aqui de uma volumetria, no caso da padronização do hidróxido, são dados dos alunos, né, do semestre anterior, que eu vou aproveitar para essa aula. Então, aqui o que que eu fiz, né? Eu peguei e montei uma tabela, né, uma planilha com os dados, então coloquei os dados em coluna para cada grupo que trabalhou num determinado dia. Obviamente, eu só posso fazer isso para os grupos que trabalharam com a mesma solução e no mesmo dia, tudo bem? Porque aí eu estou falando de dados de uma mesma solução. Então, nesse dia eu trabalhei com a turma A, né? Então tem aqui os grupos e aqui tem os resultados de cada grupo. Só que aí eu pedi para eles não me passarem a molaridade já obtida final deles. Eu pedi para eles me passarem os dados. Então eu pedi a massa do bifitalato, né? O volume do hidróxido de sódio, ou seja, o volume que deu no ponto de viragem. E aí, com esses dados, a gente montou também já a planilha do cálculo de molaridade. Tudo bem? Então, gente, o que que acontece? Se a gente observar aqui, ó, se a gente observar aqui, né? Então, aqui é o dado bruto que eu coloquei, né? Pedi para eles me passarem. Aqui também, aqui só uma observação, né? Que eu acho que é importante. O volume está em ml, tá? Então, eu peguei o dado que eles trouxeram, tá? Aqui talvez seja interessante, né? Só para a gente não se perder, colocar a unidade, né? Aqui, só para a gente ter claro quais unidades que a gente está trabalhando. Tudo bem? Bom, então o que que acontece? Aqui eu preciso calcular a molaridade. Para eu calcular a molaridade, eu preciso lembrar daquelas etapas que a gente viu
nas volumetrias, correto? Então, a gente tem os valores, né, A gente tem que verificar primeiro a reação, tudo bem? Então, é aquela etapa, né, que a gente discutiu. Monta a reação, verifica, né, o balanço estequiométrico. Então, aqui, no caso, a reação é 1 para 1, tudo bem? E depois a gente faz a substituição dos números de mols por molaridade vezes volume ou massa sobre massa molecular. Nesse caso, tem os dois casos, né? E aí a gente readequa a fórmula para ficar mais fácil. Isso aqui, gente, é tudo que nós já discutimos, tem na apostila, tá? Então eu só deixei aqui do lado bonitinho para ficar mais fácil para a gente fazer os cálculos e não se perder, tá? Só para quem tiver dúvida, né, sobre esse tipo de formatação né, da equação, existe tanto no Word quanto no Excel uma ferramenta que é o Equation, né, ou equação. No Excel, eu não lembro se tem, mas isso normalmente a gente usa do Word, tá? Que é o Word Equação. Então, provavelmente eu peguei de lá, né? Eu fiz no Word isso aqui. Então, tem uma ferramenta que é o Word Equação. E aí, eu montei lá e só trouxe aqui, colei aqui para a gente poder trabalhar. Tudo bem? Bom, então o que que acontece? Para eu calcular a molaridade, né, do hidroxissódio, eu preciso usar essa fórmula aqui, correto? Então agora eu preciso fazer o cálculo nessa célula, certo? Então, esse cálculo vai ser em relação a essa massa de bifitalato e a esse volume de hidróxido. Então, eu tenho que escrever a fórmula, né, de um jeito linear. E aí eu tenho que usar os princípios de aplicação, né, de cálculo em células do Excel, tudo bem? Então, normalmente a gente inicia, né, a fórmula com igual ou mais. Aí aqui o B2, quem é o B2? A massa de bifitalato, que é quem vai estar no nosso numerador, né, aqui em cima. Aí dividido, certo? Aí o que que acontece? É dividido pela massa molecular vezes volume. Aqui no caso eu fiz o contrário, mas dá na mesma, né? A ordem dos fatores não altera. Então eu coloquei primeiro a parte do volume. Perceba que eu coloquei um parênteses, né? Por quê? Para que o Excel faça essa conta sem que eu precise transformar isso aqui já em litros para colocar aqui. Então, o que que eu fiz? Eu já tenho o volume aqui. Então, eu coloquei aqui C2. Só que ele está em ml, eu preciso transformar em litros. Para transformar em litros, eu preciso pegar esse C2 e dividir por 100. Ou por 1000, desculpa. Beleza? Ele fazendo esse cálculo, o que que vai acontecer? O resultado aqui já está em litros, se eu colocar dessa forma. E aí eu só complemento, né? Fecho o primeiro parênteses, que é esse em vermelhinho, vezes 204,2. Tudo bem? Que é a massa molecular do bifitalato, tá? Com esses dados colocados, então eu fecho o último parênteses. O que que vai acontecer? Dou um Enter. Quando der o Enter, vai aparecer o valor da molaridade, tudo bem? E aí, olha só que interessante. Para eu não ter que fazer isso em todos, né? Um por um, a gente pega e copia, né, essa célula. Então, a gente vem aqui, ó, tá vendo esse quadradinho? Quando aparecer esse sinal de mais, a gente vem e copia. É lógico que aqui não mudou nada porque já estava copiado. Mas eu posso apagar só para vocês verem. Então, a gente vem aqui, ó, copia, tudo bem? E aí ele já calcula para todos, certo? E aí se você vê, ó, ele só muda quem?
aquilo que é variável nessa fórmula, né? Que é a massa do bifitalato e o volume do hidróxido. O 1000 aqui ele considera como uma constante, então tá certo, ele vai repetir. E o 204,2 também, nesse caso, vai ser constante para todos, porque é a massa do bifitalato. Tudo bem? Nós obtivemos, então, né, a molaridade, né, de todas as análises que foram feitas. E agora a gente começa a parte estatística, de fato, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, e é aquilo que vocês já estão acostumados, né, a fazer no laboratório, mas para cada grupo, é calcular a média. Só que agora eu vou calcular a média para todos os valores, tá? Então, para todos esses valores, eu vou calcular a média. Como que a gente faz isso? Então, eu venho numa outra célula, e aí eu vou colocar essa fórmula aqui, que é a fórmula da média, né? Então, a média igual, né? Sempre para iniciar uma fórmula no Excel, média, entre parênteses, quando, por exemplo, vocês vão colocar dentro dos parênteses, né, ó, se você, por exemplo, apagar aqui, eu consigo selecionar, ó, os meus dados. Ou eu posso simplesmente ver quais são as células e eu coloco D2, né? Ou seja, ele está na coluna D, na linha 2, então essa é a célula D2. Dois pontos, D17, que é a última, ou seja, ele vai pegar toda essa faixa, do D2 ao D17. Eu posso digitar ou eu posso selecionar como eu fiz, tudo bem? E aí você dá o Enter, ele vai aparecer já a média, tudo bem? Lembre-se de trabalhar, né, com todos os algarismos que vocês tiverem. A gente só faz o arredondamento, né, de algarismos significativos só no final, né? Lembrando daquilo que a gente conversou sobre algarismos significativos. Então, aqui não tem problema trabalhar com todos que você tiver, tá? Depois, no final, a gente vai ver direitinho, né? A gente tem que observar direitinho as etapas do cálculo e ver qual foi o valor de menor número de algarismos significativos, né? Para poder definir como eu vou apresentar o resultado final. Pessoal, feito a média, agora a gente pode ir para o primeiro passo, né, do cálculo estatístico. Então, a gente vai calcular o quê? O desvio médio. Vocês lembram como calcula o desvio médio? Então, o desvio médio vai ser a média de cada valor, né? Então, por exemplo, essa média menos, aliás, desculpa, essa leitura, né? Esse dado menos a média. Então, ó, para a gente escrever isso, é só colocar, né? Fazer a fórmula de novo. Então, se eu clicar duas vezes em cima, ele aparece o histórico, né? Da onde está vindo os valores. Então, aqui eu vou colocar igual para iniciar a fórmula. Entre parênteses, D2, que é o valor que eu estou tirando, o desvio médio, menos D18. Quem é o D18? É a média. Percebam que eu coloquei um cifrão, né? Do lado do D2, né? Na frente e outro atrás. Por que que eu fiz isso? Porque como eu vou querer copiar essa fórmula para todos os valores, a minha média, ela tem que ficar fixada para todos os valores serem descontados só dessa média, tudo bem? O D2, no caso, não, porque o D2 eu vou querer que ele realmente varie. Então, quando eu pular para essa célula aqui de baixo, eu vou querer que ele faça o cálculo em relação ao D3, tudo bem? Então, ó, se a gente observar aqui embaixo, D3, entendeu? Só que ele manteve o D18. Por que que ele manteve? Porque eu fixei o D18 aqui. E para isso a gente usa o cifrão, tá? Quando a gente faz isso, facilita a nossa vida. Então, por exemplo, vou apagar aqui só para vocês verem. Eu venho aqui, ó, tá pronta a fórmula. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai variar só o D2, né? Então, aqui ele vai fazer D3, D4, D5 e vai manter fixo o D18. Se eu não colocasse o cifrão aqui, o que que ele ia fazer? Quando eu rolasse para a próxima célula, ele também ia rolar o valor para a próxima célula. Só que a próxima célula aqui não tem nada,
né? Eu só quero usar um valor fixo, né? Como se fosse uma constante. Então, eu preciso usar o cifrão para fixar a fórmula, certo? Então, eu venho aqui, ó, copio para todos, certo? Então, vocês perceberam como é bem fácil? Eu só tenho o trabalho de fazer o ajuste da primeira célula, depois é copiar, tudo bem? Aí, o próximo passo é fazer o cálculo do desvio médio ao quadrado, tudo bem? Então, qual que é o desvio médio ao quadrado? O desvio médio ao quadrado, ele vai ser dado pelo desvio médio, né, que eu já coloquei aqui, né? Inclusive, eu poderia, na verdade, ter pego essa célula aqui, né, do desvio médio, entre parênteses, porque eu vou elevar tudo isso a 2, tudo bem? Então, aqui, para eu colocar elevado a 2, é o chapeuzinho 2, tudo bem? Quando eu faço isso, ele vai me dar o valor, tudo bem? Então, gente, o que que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, de novo, copio para todas as células. Obviamente vai ficar a mesma coisa porque já estava copiado, tudo bem? Gente, por que que isso é interessante, né? Porque olha só, agora a gente já tem todos os desvios médios ao quadrado, tudo bem? E aí, olha só, se a gente olhar o cálculo do desvio padrão, a gente precisa da média dos desvios médios ao quadrado. Eu já tenho os desvios médios ao quadrado. Agora, desculpa, gente, uma correção. Aqui não é média, tá? É soma, né? Esse símbolo aqui é soma. Então, agora, gente, o que que acontece? Eu preciso da soma de todos os desvios médios ao quadrado. Eu já tenho todos os desvios médios ao quadrado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo da soma. Só que aí eu já vou fazer, né? Além da soma, eu também já vou colocar a divisão pelo n. Tudo bem? Aqui a gente só precisa fazer uma correção. Lembra que eu conversei com vocês que aqui a gente vai usar o desvio padrão amostral, né? Então, na verdade, esse n aqui, deixa eu ver se eu consigo ajustar. Vai ser n menos 1, tudo bem? Então, olhem só o que acontece. Aqui eu tenho já os desvios, então eu vou fazer o cálculo da soma e já vou dividir pelo número de leituras. Então, perceba, quantas leituras eu fiz? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tudo bem? Como é n menos 1, então aqui embaixo eu vou colocar 15. Então, olha só o que eu fiz. Coloquei em cima, no numerador, a soma do quê? De todos os desvios médios ao quadrado, tudo bem? Dividido por 15. Por que 15? Porque é n menos 1, tudo bem? Esse resultado já vai me dar o valor que está dentro da raiz, certo? Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso colocar a raiz quadrada. Então, eu vou pegar o meu valor, tudo bem? Opa, desculpa, é aqui. Pego o meu valor, né, que eu obtive, esse aqui, ó, e coloco numa raiz. Para isso, eu preciso colocar igual raiz de f18. Então, eu vou tirar a raiz desse valor, tudo bem? Quando eu tiro a raiz desse valor, automaticamente eu chego no desvio padrão, tudo bem? Que é esse valor aqui. Aí você fala assim, o que que é esse desvio padrão que está aparecendo, né, embaixo? Esse desvio padrão, gente, é o pulo do gato que eu queria mostrar para vocês. Vocês perceberam que a gente teve todo um trabalhão, né, para chegar nesse valor de desvio padrão. Só que, pelo Excel, a gente pode fazer um atalho. Qual atalho? Então, olhem só a fórmula que eu coloquei aqui. Então, para eu calcular o desvio padrão, eu posso simplesmente, olha só que simples. Eu posso pegar
escrever a fórmula igual desvio padrão, ponto A, porque é de amostral, tá? E entre parênteses, os valores que eu quero tirar o desvio padrão. Automaticamente ele já faz tudo, ele já calcula tudo direto. Eu não preciso calcular média, eu não preciso calcular nada disso. É que a média eu vou precisar depois para escrever o resultado final, tá? Mas a fórmula do desvio padrão eu só preciso fazer o quê? Selecionar as minhas leituras de D2 a D17. Se eu der o Enter, então, ó, perceba que o valor, tanto por um método quanto pelo outro, é o mesmo, tudo bem? Mas é óbvio, no dia a dia, a gente vai sempre optar pelo desvio padrão direto. Tudo bem? Beleza, tem o desvio padrão. E agora, como que eu vou escrever isso, né? Então, eu preciso agora colocar, né, a média. Então, esse aqui é o valor da média dos meus resultados. Mais ou menos o desvio padrão. Tudo bem? Obviamente que vocês precisam observar que o resultado do desvio padrão ele tem que seguir o mesmo número. Na verdade, não tem uma regra, né, para isso, mas a tendência é a gente utilizar pelo menos o mesmo número de casas decimais do resultado da nossa média. Então, vai vir a média, tudo bem? Mais ou menos o desvio padrão, tá? Então, aqui a gente tem, ó, por exemplo, se a gente for trabalhar com essa média, tá? Aí precisa ver qual é o número certo de algarismos significativos, tá? Se a gente tiver com essa média aqui, com 4 algarismos significativos, a gente vai trabalhar, então, e aqui a gente tem 5 casas decimais, então aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Aqui, depois do 8, vem o 2, então, para arredondar, é só manter o 8. Tudo bem? Então, nós teríamos esse resultado final. Não esquecer, obviamente, que aqui nós teríamos que colocar. É que está no Excel, né? Quando for colocar no Word, aí você, no relatório, né? Ou sei lá, qualquer trabalho, vocês vão colocar a unidade certinho, tá? Mas aqui, então, mol por litro. Tudo bem? E aí, olha só o que eu fiz. Eu fiz o cálculo para saber qual é a variação que eu posso ter, né? De valores. Então, eu peguei a média e somei com o desvio padrão. Para quê? Para eu saber qual é o meu limite superior. E fiz a mesma coisa subtraindo. Então, peguei a média e tirei do desvio padrão. Ou seja, os meus valores, eles podem variar, né? Então, eu tenho essa média e o meu desvio, a minha incerteza diz que os meus valores variaram de 0,1, 0,1, 2, só deixa... Opa! 192 a, esse é o limite, né? Então, deixa eu até colocar aqui o limite superior. E aqui é o limite inferior. E, gente, vocês não precisam, né, colocar isso no relatório, esses limites, porque isso aqui já está automaticamente colocado aqui, tá? Eu só fiz o cálculo para mostrar para vocês a variação que acontece dentro da análise de vocês. Então, os resultados da turma A desse dia, em termos de padronização, variaram entre 0,1 e 0,09, tudo bem? Ou seja, essa é a nossa tolerância de erro, essa é a nossa incerteza. E ela, de fato, é uma incerteza relativamente baixa. Lógico, quanto mais baixa essa incerteza, melhor a precisão e a exatidão da nossa técnica, tá? Então, a gente sempre tem que buscar é, o desvio padrão bem baixo, né? Então, isso aqui não significa que, nossa, não fiz a análise adequadamente e tudo mais. Não, você fez, porque você está apresentando, né, os fatores de erro, todo o tratamento estatístico. Mas é óbvio
que a gente sempre precisa almejar o melhor, e o melhor aqui é a gente sempre ter o mínimo de desvio. Que ele vai existir? É lógico que vai, até por conta da questão da discussão de erros que a gente já teve, tá? Mas a gente tem que buscar sempre o menor desvio padrão, tudo bem? Então é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês, né, o uso do Excel para isso, né, para fazer os cálculos e tudo mais, da parte estatística e aproveitar de mostrar da volumetria e como que o Excel pode ajudar vocês nesse sentido, né, para acelerar esse processo na hora que vocês estiverem montando os relatórios, né? Então, o Excel também, de certa forma, é uma calculadora, né? E aí ela é muito mais ágil do que você ficar fazendo o cálculo análise por análise. Então, você já monta uma tabela e aí o restante já vai tudo, né? E aí, olha só que interessante. Você monta uma, você usa ela como modelo para fazer outras análises. A única coisa que você vai ter que trocar é o quê? A massa, né? Do bife, aqui no caso foi da turma B, né? Então você só vai trocar as massas e o volume, o resto vai ficar tudo igual. Por quê? Porque as fórmulas já estão prontas. Tá tudo pronto. Tudo bem? Então fica mais fácil para vocês, certo? Então essa aula adicional, na verdade, né, é para ajudá-los no sentido do cálculo, né, para que vocês possam realizar os exercícios que eu propus na primeira parte da aula, tá? Então eu vou colocar isso como uma atividade para vocês. E aí eu gostaria que vocês usassem essa ferramenta do Excel para isso, tá? Para ajudá-los, eu vou disponibilizar também essa planilha, né, para vocês poderem montar os seus dados, tudo bem? É lógico que ela é uma planilha básica. Com o tempo, vocês vão aprendendo novas ferramentas estatísticas e aí vocês podem ir adicionando, tá? Mas para início, para o que a nossa, para aquilo que a gente precisa, tá de bom tamanho, tudo bem? Até o momento. Então é isso, gente. Obrigado, tá?